Bolsonaro veta autorização para transferência de dinheiro da merenda escolar para familiares dos alunos durante a pandemia. Distribuição de alimentos às famílias está mantida, mas proposta de transferir verba aos responsáveis pelos estudantes não foi aprovada por Bolsonaro. O presidente também vetou assistência financeira para que estados e municípios promovam ensino remoto. O presidente Bolsonaro, sem partido, vetou, nesta quarta-feira, 19, a autorização para que recursos financeiros recebidos para aquisição de merenda escolar fossem transferidos para pais e responsáveis dos estudantes durante a pandemia. Pela Lei nº 13.987, que vigora desde abril, as famílias de alunos da educação básica na rede pública têm direito a receber os alimentos que seriam servidos nas escolas, caso elas estivessem abertas. Tal benefício continua valendo. O Congresso, no entanto, havia proposto um auxílio extra, além da distribuição dos produtos. Parte da verba direcionada aos municípios, estados e escolas federais para comprarem alimentos aos alunos deveria ser repassada aos familiares. Bolsonaro vetou a mudança, ou seja, o repasse do dinheiro não ocorrerá. A justificativa é de que a operacionalização dos recursos repassados é complexa e de que não há como assegurar que esse dinheiro será usado para a compra dos alimentos necessários aos estudantes, o que é o auxílio para a merenda. Pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, o governo federal direciona recursos suplementares a estados, municípios e escolas federais para auxiliar na compra da merenda escolar. São 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para ajudar na alimentação de estudantes durante os 200 dias letivos. A verba é proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Em cada etapa de ensino, é estabelecido um valor a ser repassado pelo governo federal. Nas creches, por exemplo, o auxílio é de R$1,07 para cada aluno, por dia letivo. No ensino médio, é de R$0,36. Atualmente, pela Lei nº 13.987, os alimentos já comprados com esse dinheiro devem ser distribuídos para as famílias dos alunos, já que, durante a pandemia, as escolas estão fechadas. A Agricultura Familiar, o PNAE, estabelece que uma parcela de 30% do valor repassado aos municípios e estados deve ser usada para comprar alimentos cultivados pela agricultura familiar. Pela sugestão do Congresso, o índice mínimo deveria ser aumentado para 40%. No veto, Bolsonaro argumenta que não é possível elevar o índice para 40%. Porque haverá ônus aos municípios que enfrentam dificuldades econômicas. Mais vetos. O presidente ainda vetou outros artigos do texto original da lei. Assistência para atividades não presenciais. O primeiro se refere à prestação de assistência técnica e financeira aos estados e municípios conseguirem promover aulas e atividades pedagógicas não presenciais. Segundo a lei, seriam utilizados recursos oriundos do regime extraordinário fiscal. A justificativa de Bolsonaro para o veto é que as despesas para cumprir a determinação excedem os créditos orçamentários ou adicionais. 2. Mudança na data do Enem e adaptação de calendários. O presidente também excluiu o artigo que determina que o Ministério da Educação, MEC, consulte os governos estaduais para definir as datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, deste ano. Em despacho, afirmou que a data do ENEM é prerrogativa do governo federal e a consulta viola o Pacto Federativo. No mesmo veto, ele excluiu a obrigação de os processos seletivos das universidades que utilizam o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa Universidade para Todos, ProUni, serem adaptados à data de divulgação dos resultados do Enem. A justificativa foi de que a medida poderá prejudicar os alunos que não fizeram o exame e muitos que não o farão em função da epidemia. No despacho que justifica o veto, o presidente argumenta que o veto não afasta a manutenção do diálogo entre os entes federados. Liberação de 200 dias letivos está mantida. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, na terça-feira, 18, a lei que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem, em 2020, o mínimo de 200 dias letivos previsto em lei. A flexibilização começou a valer em abril,
quando o presidente editou uma medida provisória sobre o tema. Como o texto passou por mudanças no Congresso, as alterações voltaram ao Palácio do Planalto para sanção ao veto de Bolsonaro. O prazo para a decisão terminava na terça.